Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, já pedindo aqui, por gentileza, se você quiser, se você puder, se tiver interesse, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação, deixe o seu like, faça o seu comentário aqui, que nós estaremos respondendo sempre que possível, mas responderemos em algum momento. Ainda nos recuperando desse empate aí contra o Sport, e nos recuperando desse domingo, bastante complicado. Pela manhã, as Sereias jogaram o jogo de ida da semifinal do Paulistão e perderam para o São Paulo. 1-0, um gol bem no finalzinho. Adivinhem, de bola parada e jogada aérea. Especialidade aí da casa, entregar esse tipo de gol. Então foi um domingo que já começou bastante difícil para o torcedor santista. O jogo foi às 11 da manhã na Arena Barueri com o mando do Santos. Mas como não tem torcida e os dois jogos vão ser na Arena Barueri, não é muito mando, né? Acaba sendo um mando mais do São Paulo os dois jogos, porque o São Paulo viaja menos, né? As Sereias tem que sair de Santos para jogar na Arena Barueri e o Morumbi é mais perto. Mas, enfim, as Sereias aí foram derrotadas, perderam por 1-0. De novo, né? As Sereias que marcaram gols em todos os jogos do Paulistão, exceto contra o São Paulo na primeira fase, quando também perderam de 1-0. A outra derrota foi pro Corinthians e o time de São Paulo marcou gols em todos os jogos. Então, mais um jogo aí difícil. Era um adversário complicado, tanto que ficou na frente das Sereias na primeira fase, na primeira fase mesmo. Então, o Santos não era mesmo favorito, mas jogou bem, não teve grandes chances do São Paulo, assim, defesas espetaculares da goleira santista, então não foi assim um jogo tão difícil. O Santos teve algumas chances. O que deu a impressão foi assim, um time muito muito ansioso para finalizar, então muito chute de fora da área, chutes com pouco perigo e faltou um pouco de jogada, um pouco mais de aproximação, triangulação, eu achei que faltou nisso. Mas a defesa também estava bem postada, acabou não dando muito espaço para o time do São Paulo, só que e aí é muito triste, né? Porque a gente sofre com isso no masculino regularmente e agora também no feminino. Um gol que foi uma bola alçada na área no finalzinho do jogo, aos 48 do segundo tempo. E a atacante do São Paulo, a jogadora do São Paulo, tá parecendo livre na cara do goleiro. Só cabeceou, só tirou da Michelle. Então, complicado, né? É um tipo de jogada assim que é basicamente treinamento, é você marcar, nunca deixar ninguém livre, não ficar marcando a bola ao invés de marcar a jogadora. E tanto no masculino como no feminino, nós sofrendo com esse tipo de lance. Então, não tem gol fora de casa, não tem esse critério de desempate. Vai ser a diferença de gols, então o Santos precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar para os pênaltis. O empate é do São Paulo, vitória do São Paulo também, e mais do que isso o Santos se classifica, o que não vai ser nada fácil. E o jogo de volta é dia 1º de novembro, que é uma segunda-feira às 5 da tarde, então até falei isso no outro vídeo, se fosse para ter torcida ia ser terrível, né? Mas como os times concordaram em não ter torcida, então vai ser esse horário que é ruim também, mesmo para assistir não é um horário tão bom, mas enfim, é véspera de feriado, né? Às vezes emenda aí, talvez o pessoal consiga assistir o jogo. Jogo que teve transmissão no Sport TV e no YouTube da Federação Paulista de Futebol. A transmissão do YouTube, né, da Federação Paulista, com narração, comentários e trabalho de campo todo feminino. Então, muito legal, mas as imagens são meio parecidas com aquela que nós estamos acostumados do Eleven Sports, assim, né? Poucas câmeras. Então, a Sport TV tinha uma transmissão de imagens melhor, mas com narração e comentário de homens, então não é tão legal, assim. Mas legal que tinha opções, pelo menos, e o jogo de volta também vai ter transmissão semelhante, né? Eleven Sports, Paulistão Play, YouTube da Federação Paulista de Futebol e Sport TV. Então, só para fechar, o Santos que foi a campo com o Michele no gol, Bruninha, Day Silva, Camila Martins e Fê Palermo, Brena, Eriquinha, depois Kathleen e Júlia Daltoé, depois Laura Valverde,
Cristiane, Amanda Gutierrez e Bianca Brasil. Esse é o time da treinadora Tatiele Silveira. O São Paulo que tem a Gláucia, eu sempre fico esperando que a Gláucia vai marcar um gol, né? Porque a lei do ex age muito bem. Se eu não me engano, foi ela que marcou o gol na primeira fase, no Santos. Mas eu acho que o gol não foi dela, não. Deixa eu só confirmar aqui. Não, foi da Lauren, que acho que até é zagueira, enfim. Mas essa é a situação, aí a Sereias precisando de uma vitória para poder ir para a final do Paulistão, que é bastante complicado, que é um campeonato que é muito difícil mesmo. O próprio Palmeiras, que fez um bom campeonato brasileiro, não se classificou, não ficou entre os 4 primeiros da primeira fase, então o Santos conseguiu essa classificação, mas eu acho que, enfim, que o São Paulo é favorito, e aí o Santos vai ser eliminado de novo, parece que todo ano é essa coisa, assim, no Brasileiro e no Paulistão é eliminado por São Paulo e Ferroviária. Acho que foi no ano passado foi assim, e esse ano já foi eliminado pela Ferroviária, e caminhando para ser eliminado pelo São Paulo de novo. Falando de outras categorias, o Sub-20 conseguiu. O Sub-20 já está na segunda fase do Paulistão, né? Depois de fazer um campeonato brasileiro horrível, se classificou na primeira fase do Paulistão. E aí a segunda fase é um grupo com 4 times que eu acho que classificam os 2 melhores para daí um outro grupo, não tenho certeza agora. Mas o Sub-20 conseguiu uma boa vitória no primeiro jogo, enfrentou o Sport Clube Taubaté no CT Pelé e venceu por 5-2. Os gols do Santos foram de Vitor Michel 2 vezes, Wesley Patati 2 vezes e Lucas Barbosa. Bom resultado, né? Esse Sub-20 que estava muito desacreditado, até o Chip saiu do comando e aí parece que melhorou bastante com o Thiago Macedo, pelo menos no que diz respeito a resultados. Então esse Santos que foi com o Edu Araújo, que é aquele goleiro que veio do Figueirense, que quis vir para a base do Santos saído do Figueirense e que pegou pênalti outro dia, então ele tem mostrado um bom trabalho. Andrei Quintino, depois Fabrício, Gustavo Moreira, depois Yali, Jair Paulo e João Pistelli, Cadu, João Vitor, depois Alex e Matheus Nunes, depois Diogo Correia, Lucas Barbosa, depois Caio Henrique, Wesley Patati e Vitor Michel, depois Nicolas Lopo. Então o Santos volta a campo contra o Guarani na quinta-feira, 3 da tarde. Naqueles esquemas de transmissão, né? YouTube, Eleven Sports e Paulistão Play. Falando agora das categorias Sub-15 e Sub-17, que são aquelas 2 categorias que jogam contra o mesmo adversário no mesmo dia, eles enfrentaram o Ibrachina no sábado e o Sub-15 venceu por 2-0 e o Sub-17 empatou em 2-2. E as 2 equipes já estão classificadas para a próxima fase dos Paulistões das respectivas categorias. No Sub-15, os gols foram de Matheus Lima e Eduardo Felipe. E no Sub-17, os gols foram de 2 gols de David. Então aí as 2 categorias avançando. E aí eu acho que é um bom sinal, né? O Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 estão avançando nas suas categorias do Paulista. Só o Sub-23 que é aquela coisa que é base, mas não é, que joga um campeonato que é profissional, que é a Copa Paulista, que tá aí a perigo e dificilmente vai se classificar, precisa de uma combinação de resultados, mas o Sub-23 é uma categoria meio à parte, né? Não dá para chamar muito de categoria de base. Então, pelo menos no nível regional, no nível estadual, as categorias de base estão mostrando algum tipo de evolução, né? A gente lembra que eles tiveram começos de trabalho bastante ruins. O começo de ano do Santos das equipes de base foi bem criticado, né? Teve muita reunião da diretoria para ver o que ia fazer com as categorias de base. Então agora é um momento um pouco melhor dessas categorias, né? Vamos acompanhar aí como é que vão ser o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20 no segmento das competições. E ver se o Sub-23 consegue se classificar na Copa Paulista. Ia ser legal, porque classificando vai para o mata-mata. Copa Paulista é um campeonato importante para os times que disputam. Então ia ser muito bom para esse Sub-23 do Santos ter mais calendário e enfrentar esses jogos que são numa intensidade profissional, né? Intensidade de profissional que é o que esses jogadores precisam para mostrar esse serviço. E
Bom, historicamente o Santos vai muito mal na Copa Paulista mesmo, então eu não tenho muita expectativa. Mas seria legal que eles continuassem e enfrentassem aí times até mais conhecidos do que os dois São Bernardos e o Primavera. Certo, pessoal? Então é isso. Sereias voltam ao campo só no dia 1º de novembro, então ainda 2 semanas aí paradas. E, e o Paulista Sub-20 volta semana que vem. Eu acho que o Sub-23 joga na terça-feira, se eu não estou enganado. E aí nós falaremos mais disso no decorrer da semana. Certo, pessoal? Então é isso. Se inscreve no canal, deixe seu like, comente aí sobre esses nossos resultados e pra cima deles. Um abraço!